Olá, viajantes, sejam bem-vindos. Apertem os cintos, na verdade não desapertem os cintos, pois estamos sim indo para Vênus, desculpa pelo atraso. São Paulo é um caos, às vezes imprevistos acontecem, mas estamos começando o nosso Vênus. Antes de apresentar, Cris, sem mais delongas agora, né? Porque a gente já delongou bastante. A gente já delongou bastante, mas assim, a gente pede muito desculpa realmente. Todo mundo se atrasou hoje, uma confusão em São Paulo. Está difícil essa véspera de feriado, mas finalmente estamos aqui e vamos conversar com ele, Paulo Bilinski. Muito boa noite, senhoras e senhores. Muito obrigado pelo convite. Cris, sensacional estar aqui com vocês no... eu ia falar Flow. Beleza. Lá. Isso. Bastante? Como é que tá essa... Eu sou o coordenador do Estratégia Concursos. Então, na área policial, eu coordeno a área policial. Sou professor de Medicina Legal, de Lei Orgânica, de Criminologia. Também sou um dos instrutores-chefes do Projeto Policial, né, o nosso curso de tiro. Tô dando curso no Brasil inteiro aí de tiro também, né? Então, esse final de semana em Maringá, depois outros lugares, até Amapá, mano. Vou conhecer o Amapá. Você conhece o Amapá? Meu Deus. Né? Não, eu fiz um show em Macapá. Tá vendo? Exatamente, mas Macapá. Capital isso. do Amapá, tá vendo? É isso, mas cheguei também, fiz o show e fui embora, então... eu conheço o clube da cidade. Como é que tá sendo as aulas do curso agora, com tudo remoto? Como é que tá isso? O Estratégia é 100% online, né? Então... Sempre foi? Sempre foi. E o mercado online ele só aumentou com pandemia, né? Então a gente cresceu. Foi todos os tipos de backgrounds que você imagina. Todas as profissões. É legal você ver um contador atirando. Um dentista. Porque são pessoas assim que você não imagina que aquilo vai atrair, né? Você imagina um contador, você vê uma pessoa de óculos atrás do computador fazendo imposto de renda. Né? Você não imagina que o cara no final de semana vai lá dar tiro de fuzil. Né? Então, acho legal. Eu gosto. Só se você esquecer de mandar o imposto de renda pra ele. Aí é pra isso que ele tá treinando. Pode ficar E com a mão machucada você consegue dar o curso? Com uma só? Eu achei muito legal, é que é pouca coisa que eu preciso demonstrar. Né? O primeiro curso que eu dei depois que eu tomei os tiros foi no Rio Grande do Sul. E aí eu até falei, né, quando eu fiz a abertura, eu falei, olha, pessoal, tem muita coisa que eu não vou conseguir demonstrar para vocês, porque exige 2 mãos, tal, não sei o que, eu vou precisar de ajuda para demonstrar. E aí um dos alunos virou para mim e falou assim, fica tranquilo, professor, você não tá dando aula para cachorro, você tá dando aula pra gente. O gaúcho, ele tem um jeito muito direto. Né? Eu falei, nossa, mas como assim? A gente não é cachorro, a gente entende o que você fala. A gente tá aqui para aprender com você, não para, né, você ficar puxando a gente de um lado pro outro. E aí eu percebi, realmente tem um valor. Eu me senti um pouco inseguro no começo, sabe? Tipo, porra, todo mundo me conhecia como um cara que atira muito bem, né? E agora eu tô com uma mão só. A firmeza, né? A mão ruim, né? Mas você já era ambidestro pra atirar? Não, ninguém é ambidestro pra atirar. Não? Ninguém. Mas e quando, tipo, faz com as duas assim, já teve? Sim, mas ninguém atira com uma mão só. Tá. Com as duas? Você já escovou o dente? Você é destra ou canhota? Destra. Você já escovou o dente com a mão esquerda? Não. Faz essa experiência em casa. É tão confortável quanto vestir o sapato invertido. A mulher atira melhor do que o homem. Né? Ela tem mais tranquilidade, ela tem mais atenção ao detalhe. Tem profissões que atiram melhor também. Dentista é a melhor profissão para atirar. Eles são precisos? Eles são precisos e fortes. Porque o dentista, ele... Porra, imagina a força que você faz. Sim, eu arranquei os 4 sisos sentido. numa sentada, meu. Aquilo ali tem que ter muita força, muita precisão, né? Que engraçado direcionada isso. aqui, né? Na mão mesmo. E isso, é coordenação motora fina, mas motora. porra... Tinha uma dentista esse final de semana baixinha, loira baixinha, assim. Cara, ela Loirodonto. arrebentou. A mãozinha pequena, cara, e arrebentou, tirou bem pra caralho. Você tava falando que você atua, você dá esse curso, você é delegado de polícia. Sim. E qual outra coisa que você é perito em... Eu sou coordenador do Estratégia Concursos, que é a maior empresa de cursos online do Brasil. Ah, tá. Né, de preparação para concurso público. Então, se você me dissesse assim, eu quero já ouvi fazer falar. Concurso... Você já deve ter visto anúncio, um monte de coisa assim. Só que eu eu não quero sabia fazer que era concurso para... Não é meu. Se eu fosse sócio do Estratégia, eu tinha chegado de helicóptero. Não é meu. Eu sou coordenador. Mas podia chegar de helicóptero também. Não. Da polícia. Comandante Hamilton. Não. O helicóptero podia não ser seu, mas você podia chegar de helicóptero. Seria...
Até o Papai Noel no meu condomínio já chegou de helicóptero. Você lembra aquele conseguiria? trampo do Uber lá? Pode trocar por helicóptero? Ubercóptero. Pra eu voltar pra casa? E aí eu dou aula de medicina legal, dou aula de criminologia e de lei orgânica da polícia dentro dos isso cursos que eu queria saber. O que é lei orgânica da polícia? O policial civil, o policial militar, eles são funcionários públicos estaduais. Mas como tem uma série de especificidades da carreira, existe uma lei específica que regulamenta a relação dele com o Estado. Então a lei que diz quando que eu pratico uma infração administrativa, quais são as vantagens do cargo, quais são os direitos e deveres, progressão na carreira. É chato pra caralho. Entendi. É bem mais... É chato. Legal é medicina legal. Lei orgânica é chato. Medicina legal? Medicina legal, é divertido. Isso é de investigação? Tá dentro da investigação. Eu trabalhei 5 anos no departamento de homicídios, trabalhei com local de crime e... Então, assim, você, né, uma pessoa foi morta, você chega lá e você precisa analisar o local, descobrir o que aconteceu, qual foi a arma que foi utilizada, quais são as lesões que aquela pessoa sofreu, né? Então a gente estuda tudo isso dentro de medicina legal. Toxicologia, traumatologia, asfixiologia, sexologia, tudo dentro da medicina legal. Entendi. É um misto de investigação com medicina, com direito. Ô, louco. Então, dá um exemplo. Por exemplo, rolou um crime, sei lá. Vou te dar vou dar um caso. Me dá um caso. Um caso legal. Então imagina que você chega num local de homicídio e você vê a vítima é um homem, ele tem uma corda em volta do pescoço e ele está preso no registro do banheiro. Sabe o registro do banheiro? Aquele negócio que fica lá em cima, né? Aquela que você fecha e tal. Então, aquilo normalmente é uma estrutura bem forte, às vezes as pessoas usam para se matar. Coloca lá a cordinha e tal e ele está lá naquela posição. Aí você chega lá e você começa a ler o corpo. Né, entender quais são os sinais que estão, né, os sinais característicos de asfixia e tal, e você percebe que não está batendo muito certo. Porque, por exemplo, os livores cadavéricos, né, hoje, você, a Cris, a gente tem mais ou menos 6 litros de sangue circulando no corpo. Tá? E tem uma bomba, que é o coração, que está bombando esse sangue. Quando a gente morre, o coração para de bater. Então o sangue ele funciona, né, ele vai parar de circular por força da bomba, ele vai se depositar. Quando ele se deposita, ele forma essas manchas. E essas manchas têm uma relação com a forma como o corpo está. Então, a gente chega no local e a gente vê que as manchas, né, as hipóstases, não são compatíveis com a posição do cadáver. E aí você começa a entender, bom, então esse cara aqui, na verdade, ele estava caído no chão, né? Alguém pegou ele, pendurou e falou que foi um suicídio. Exato. Só pela mancha do corpo. Por um sinal cadavérico do corpo. Aí você vai pensar, bom, quando a pessoa morre asfixiada, ela tem algumas características no pescoço, ela tem, dependendo, né, do ponto do laço, vai ter equimoses no lado do pescoço que vão sinalizar que, né, ela ficou pendurada, vai ter fratura em alguns ossos, em outras coisas assim. Então você lê o corpo com o objetivo de descobrir se aquilo que está aparente é verdade. Né? Por exemplo, aquele caso da menina da Nardoni, né? Que, se eu não me engano, os pais alegaram que ela caiu da janela, né? E dá para como que dá para descobrir se ela caiu ou foi empurrada, se Então, isso é um pouco queda mais é difícil. Muito parecida. É um pouco mais difícil de você ler o corpo e saber essa dinâmica, mas eu não lembro se vocês lembram do caso da menina Sofia? A Sofia é uma menina de 4 anos que morreu asfixiada, o pai disse que ela tinha morrido com uma sacola na cabeça. Eu trabalhei na investigação desse caso, né? E quando eu cheguei, né, o que o pai falou? Ele falou que ele entrou no banho e que a menina tinha asfixiado, né, com uma sacola plástica. Acontece, existe, isso é um acidente, né? Aqui a gente da não criança tem nenhuma, brincar, né? A gente não tem nenhuma sacola plástica na mão, mas a sacola do supermercado ela é muito fininha e ela forma uma válvula na boca da criança, né? Quando ela expira, o ar sai e quando ela inspira, faz um decréscimo de pressão e o saco plástico vem em direção à boca e faz essa válvula, impede a respiração. Quando a gente chegou, eu cheguei no local de homicídio, né? O crime tinha, né? O fato tinha acabado de acontecer. A primeira coisa que eu fiz foi, né, pedir para o perito medir o saco plástico, medir a circunferência da cabeça. Já quando eu peguei no plástico, eu já senti que ele era muito grosso, que não era compatível com a função da válvula. A gente já começa a trabalhar esse caso, a gente levou eles para a delegacia, ouviu todo mundo, acompanhei a necrópsia, depois a gente
né, na necrópsia, o que a gente percebeu? A menina tinha o tímpano perfurado. Então, perfuração de tímpano não tem nenhuma relação com asfixia no saco plástico. É verdade. Né? Então, o que a gente descobriu? Ela tinha uma colônia de bactérias dentro do pulmão que era compatível com o estômago. Então, quer dizer, como que o vômito foi parar dentro do pulmão numa asfixia? Não é característico, entende? Ela tinha... Caralho, que maluquice. Exato. E daí o que né? Até hoje o pai ele nunca confessou, né? A minha teoria, analisando o que aconteceu, é que... Ele tá preso? A menina... Ele ficou preso muito tempo, mas ele, né, acabou sendo solto por um determinado tribunal. Ele... Na minha teoria, ele deve ter dado um tapa na menina, porque ele é destro e era o ouvido esquerdo dela, que estava perfurado. Então ele deve ter dado um tapa na menina, perfurou o tímpano. Perfuração de tímpano causa uma dor muito grande, muito intensa, a criança chora. Às vezes, quando a criança chora muito, ela não vomita. Né? Ela, então, chorou, vomitou. Ele deve ter tentado tampar a boca dela, por causa do choro, a intensidade e tal, no desespero. Ela acabou aspirando vômito, acabou sufocando, morreu asfixiada. Né? Aí ele deu um banho na menina, ele lavou ela, ele estancou o sangramento do ouvido com um pedaço de papel higiênico e colocou o saco plástico na cabeça e forjou essa história. Então a importância da medicina legal é essa, é analisar a narrativa, analisar a vida real e ver se as coisas batem. Se não bater, algo está errado. A gente prendeu ele no dia do funeral da menina. No funeral da menina a gente saiu com ele preso. Né? Ficou preso... Mas como vocês puderam prendê-lo? Eu representei pela prisão preventiva, né? Temporária e depois a preventiva dele. Mas Não foi flagrante delito. Entendi. Foi Mas uma aí você medida apresentou essa teoria... Isso, a gente ficou 3 dias sem dormir. A primeira vez que eu dormi foi no necrotério, esperando a necrópsia. A segunda vez que eu dormi nesses 3 dias foi no fórum, esperando o juiz da prisão. Caraca, meu. E você sempre quis seguir nessa profissão? Desde quando você era pequeno, ou você sempre A minha família é toda de militares, né? Então eu queria fazer algo nesse sentido, né? Eu queria ser funcionário público da área de segurança, né? E eu fiz faculdade de Direito. Então acabou que se apresentou. Eu nem sabia que existia polícia civil, que existia delegado e tal. Eu conheci um delegado de polícia no começo da faculdade. E aí vi, isso aí que eu quero fazer, né? Eu me formei em 2010, de dezembro de 2010, janeiro de 2011 comecei a estudar. Metade de 2011 teve concurso, aí passei e vim para São Paulo. Caraca, Você entrou muito jovem, né? 25 anos. Existe alguma questão assim, nessa situação de você atirar para impedir ou atirar para matar, ou isso ali na hora... Entende? Porque assim, você tá reagindo... Qual que é o objetivo da legítima defesa? O objetivo é repelir uma injusta agressão. Então imagina que a gente está aqui, né? Entra um cara para roubar todo mundo, porque ele sabe que tem de R$1.000 de câmera aqui. Isso aí, fala! Todo mundo sabe, cara. Você acha que tem essa qualidade de vídeo aí com um iPhone, né? Então ele vem aqui para roubar as câmeras. Deve ter uns R$15.000 de câmera aqui, fácil, né? Aí ele vem com a sacola dele, aponta uma arma aqui e fala assim, pessoal, tô indo levar as câmeras. Aí ele não percebeu a arma em cima da mesa, né? Ele não sabia quem tava assim, aqui. Vai, Joe, né? Melhor separar essa história. Se ele se render, acabou. Eu usei uma arma de fogo e repeli uma injusta agressão. Não precisei fazer disparo. Entendi. Agora imagina, ele tá apontando a arma pro nosso amigo lá. Eu, né, dou ordem aqui pra ele, eu largo a arma, tal, polícia. E ele não resolve. Ele resolve virar e atirar em mim. Eu tô 100% autorizado pela lei para realizar os disparos dele. Mas podia ser você também. Né? Se você tivesse uma arma de fogo, ou a Cris, se ela tivesse uma arma de fogo, ela também poderia agir da mesma forma. Entendi. Essa é a única possibilidade viável? De matar uma pessoa é legítima defesa. O objetivo não é matar. O objetivo é repelir uma agressão. Então é algo que está acontecendo contra você. A lei não te obriga a apanhar. Né? A lei não te obriga a ser vítima. A lei te dá a oportunidade de defesa. Por isso que as pessoas têm que ter arma. Você acha que as pessoas têm que ter arma? As pessoas têm que ter arma. O civil senão, normal, assim? Como que elas vão se defender? No curso no domingo teve um negócio bem interessante. Eles estavam falando assim, mas tem que ter proporcionalidade, né? Se uma pessoa está agredindo outra, se a pessoa vem com uma faca, você pode dar um tiro nela?
né? Se a pessoa vem te bater, você pode dar um tiro nela? A gente pegou uma das meninas que estava no curso, pegou um dos nossos instrutores, que é um pouco mais fortinho, falou assim, dá o seu melhor soco nele. Falou pra menina? O seu melhor. Pega impulso, vem correndo. A menina, você deu um soco no cara, nem sai do lugar. Né? Como é que você vai se defender? Já não tá proporcional. Você não tem nem 70 quilos. Entendeu? Você não luta nenhuma arte marcial. Você vai fazer o quê? Se o cara encostar e falar assim, vem aqui comigo que agora a gente vai pra tal lugar. Se você tem uma arma de fogo, você tem uma chance de defesa. E uma chance de morrer também. Morrer é certo. Se tem um negócio aqui, um bagulho que é certo, é morrer. Agora, morrer sem ter chance de se defender é foda. Isso foi uma das coisas que eu aprendi, que é assim, a chance de morrer, ela vai acontecer de qualquer forma. Se o cara estiver disposto a te matar e ele tiver um violão na mão, ele te mata com um violão violada na cabeça. Com as próprias mãos. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente precisa tocar no assunto, porque estamos aqui... elefante na sala. O elefante na sala. Precisamos Fica à falar vontade, disso. Pergunte tudo que você quiser. Não é nem perguntar. É porque, na verdade, assim, a gente tem muito orgulho de ser um podcast, o primeiro podcast oficialmente de audiovisual feminino. E a gente tem um público feminino crescente, né? E aí, enfim, na divulgação e tudo mais, é sempre aquela coisa de, poxa... Mas esse cara, e não sei o quê, e tudo mais. Eu falei, vamos conversar. A gente vai conversar com todo mundo e vai... o que tiverem que ouvir é melhor que ouçam de você, não é? Porque... É impressionante como eu tive pouca oportunidade de falar, né? Pois é. Tem muita gente falando de mim. Mas você eu mesmo... Todos os lugares que eu falei, as pessoas, porra, tal, é verdade. Agora, a mídia fez o quê com a minha imagem? Né? Mentiu e cagou em cima. A hora que eu tive a oportunidade de falar, eles picotam, né? Colocam só aquilo que me fode e aí colocam no ar. Sim. Então é foda, né, meu? Eu dou graças a Deus de ter oportunidade de falar. Porque aqui não tem corte. Exato. Ao vivo. Né? Tá todo mundo te vendo ao Se tiver, vivo. eu venho aqui tirar uma com a cara Não, do a gente tem ali. o canal de cortes do Vênus, mas não é essa a intenção. Aqui São só está fragmentos. Ao vivaço. É. Pode... conta o que você tiver vontade de contar e a gente... É que a história em si eu já contei muitas vezes. Sim. Né? Então é mais legal responder aquilo que... Assim, do que você sabe, o que você ouviu, tal, o que te deixa curiosa, o que você gostaria de saber. Tem umas perguntas muito legais, assim. A vida inteira, desde que eu entrei na polícia, toda vez que eu encontro alguém baleado, que foi baleado, eu pergunto pra ele, como é que foi? Mas e aí? Doeu? E não sei o quê. Porque sempre foi uma preocupação minha. Eu lembro o primeiro cara que eu perguntei, o Marcelo, ele é casado, ele é investigador casado com uma delegada amiga minha, Bia. E eu tava na academia de polícia, a gente foi no churrasco na casa dele, e ele foi baleado, tipo, bem no comecinho da carreira dele. Ele tava num bar, num restaurante, o cara veio roubar, ele tava sentado, tipo, ele fez uma menção que ia fazer alguma coisa, o cara já deu um tiro na perna dele. E eu fiz várias perguntas, não, mas e como é que é a sensação, doeu, não sei o quê, você conseguiu se mexer, você reagiu, Então eu sempre perguntei essas coisas, né? Porque são coisas importantes, assim, pra você saber como funciona. O que a gente vê de gente que toma tiro, que se fode é coisa de filme, que não é verdadeiro, né? Não é real, é absolutamente fictício. Que consegue continuar assim, fazendo as coisas no filme. Então assim, é importante isso. Então vamos fazer assim, você me pergunta o que você quiser. E eu respondo. Tá. Na verdade, assim, a gente, como a gente já se conhecia, né, antes, o que aconteceu no dia, eu estava lá vivendo a minha pandemia. Todos estávamos. Todos estávamos. E aí começa um monte de gente me mandando no WhatsApp. Cris, o que aconteceu com o Paulo? O que aconteceu com o Paulo? Eu falei, não sei. Eu espero que o mesmo que todo mundo, ele está em casa, se cuidando e usando máscaras e álcool em gel, eu espero. E aí eu não estava sabendo de absolutamente nada. O meu contato para notícias foi o Mal, que foi o meu link do tipo... Tá todo mundo me perguntando o que aconteceu com o Paulo. O que aconteceu com o Paulo, sabe? E aí começou a pipocar umas coisas que eu falava, pera... A gente não é melhor amigo do mundo, mas eu conheço um pouquinho o Paulo. Tem coisa que não tá batendo. E aí, obviamente, fiquei na minha. Falei, bom, deixa ele sair dessa e ele mesmo diz e explica. Mas ali, só na minha conversa com o Mal, tipo assim... Existe um caminho de coisas e essas coisas... O que você estava falando agora há pouco.
as marcas não batem com o negócio. E na nossa conversa. Mas eu sei que a notícia foi dada de uma forma que depois que outras coisas aconteceram, elas não foram desditas. É claro só que esqueceram. Não. Que absurdo, né? Falar a verdade. O que me espanta é só assim, foi dito... dito A, foi dito A. E aí, dali a pouco, já saiu a notícia que não teve A. Mas aí as pessoas não... Vamos lá, as pessoas param de falar que foi A, mas não diz que foi B. As coisas mais absurdas, né? O Paulo deu um tiro nela e depois se deu 6 tiros. Qual que é a lógica Porque essa é a... Não, isso foi uma das coisas. Vamos trabalhar as 3 hipóteses. Tá bom. Ok, tá. Tá? Então, o Paulo deu um tiro nela e depois se deu 6 tiros. Essa é uma das hipóteses que... Vamos trabalhar hipoteticamente. Tá bom. Método científico, tá? Do que foi dito, tá? Do que foi dito. Tá. Como é que uma pessoa vai dar um tiro na outra, depois vai dar 6 tiros no próprio corpo, inclusive em 2 ângulos que são impossíveis? Tiro faz curva? Não. Não existe isso em nenhum lugar, tá? Como é que eu daria um tiro que entra aqui e sai aqui? Não existe esse ângulo. Como é que eu vou dar um tiro que entra no meu acetábulo, tá? Que entrou aqui atrás, né? Na parte de trás da minha coluna. É impossível, tá? Ele deu o tiro... Porque o que as pessoas enxergam isso aqui? São 2 tiros na minha mão. É isso que elas enxergam, né? Elas não enxergam um tiro no peito. Você viu onde é que pegou? Não. Vou te mostrar. Tá vendo esse buraquinho aqui? Aqui, ó. E esse corte foi a cirurgia? Toracotomia. Tá vendo essa outra cicatriz aqui? Então, essa é uma laparotomia. Quantos foram? 6. Tenho aqui um tiro na minha coxa, né, na altura da femoral. Tem um tiro aqui atrás. Tem um tiro aqui, 2 aqui. Tá. Como é que o cara se dá 6 tiros? Dessa forma, em ângulos impossíveis. É possível? Não tem como você atirar nas suas próprias costas, eu acredito. Você ficou entre a vida e a morte? Você quase morreu? Sim. Eu perdi a consciência. Esse é um ponto. Não, nem vamos entrar. Vamos falar assim, as coisas mais básicas. As mais básicas. Sim. Mas o cara é professor de medicina legal. Ele sabe onde se dá um tiro para não ser letal. Aqui, não é letal. Pulmão, coluna, tá? Fígado, diafragma. Você consegue imaginar o que é respirar com um pulmão só? Tá? Porque o pulmão, quando você fura ele é que nem um balão. Ele murcha. Ele não funciona mais. Só que eu não perdi só o pulmão, eu perdi o diafragma, que é o que faz o movimento o movimento do pulmão para baixo. Você respira inflando o seu pulmão com os músculos intercostais, então enche o pulmão assim. Ó, com o tronco, tá vendo? E você respira com o diafragma. Sim. Coloca a barriga para frente, ó. Ó, a barriga. Isso aqui cortou o diafragma, eu perdi a capacidade de respirar com a barriga. Eu tava com o pulmão furado aqui. Eu tinha meio pulmão. Tá? Eu daria esse tiro em mim mesmo, sabendo o que ia acontecer? Não. Eu daria um tiro na minha perna, na minha femoral, que se ela for cortada eu tenho minutos de vida. Não. Eu daria tiros em ângulos impossíveis? Não. Eu daria tiro na minha mão direita? Não. Tá? Que é a sua profissão. Eu vivo disso. Tá? Então, assim, essa primeira hipótese é absurda. Tá? Segunda hipótese. Ela atirou nele, depois ele pegou uma arma e atirou nela. Tá? Como é que eu pegaria uma arma e atiraria nela se os 2 últimos disparos eu recebi no chão? Então eu fui baleado na mão, no peito, caí no chão, tomei 2 tiros na perna e no acetábulo. Como é que eu vou fazer, depois de ser baleado no chão, pegar a arma e vou atirar nela? Tá? Antes que ela pudesse correr ou fazer qualquer outra coisa. Exato. Tá. Quando eu tomei os disparos na perna, eu já tinha caído no chão. A sequência foi a perda da consciência. Quando você digita no Google Paulo Bilinski apartamento, aquela foto do sangue no chão, todo aquele sangue é meu. Eu tomei mais de 3 litros de sangue.
Eu perdi a consciência por falta de sangue. Eu entrei em quase choque hipovolêmico. Tá? Então essa é a segunda opção. Terceira opção. Ela atirou nele e depois se matou. Tá? Por que ninguém aceitou isso? Por que as pessoas não aceitam que uma mulher é capaz de matar um homem e se matar? Por que é tão difícil? As pessoas querem tanto assim que não seja verdade? Que elas inventam duas hipóteses absolutamente impossíveis? Ou elas inventam as duas hipóteses absolutamente impossíveis porque vende no jornal a menina bonita e o delegado? Entende? Pro armas. Amigo do Bolsonaro. Entendeu? É isso que foi divulgado. A mídia é um lixo. E o momento ali que você viveu, você estava saindo do banho, é isso? Eu tava pelado. Tinha acabado de tomar banho, tava nu. O que mais me perguntam? Pode dar tiro a queima-roupa numa pessoa que tá sem roupa? É uma piada. Ok, mas não, eu quero... Eu estava nu. Eu tinha acabado de abrir a porta do banheiro, ela estava na minha frente com a arma apontada, sem falar uma palavra. Ela começou a realizar os disparos. E a motivação? Um surto psicótico. Uma pessoa que toma uma medicação para depressão profunda na dosagem máxima possível. Ela já tomava há muito tempo. Desde os 14. Sabe o que é a dosagem máxima de um remédio? Você consegue imaginar o que é? 275 miligramas de um remédio que, amigo meu, de 90 quilos, falou: Paulo, eu já cheguei a tomar 40 e eu não conseguia sair da cama. Um remédio que é prescrito para depressão profunda com tendência suicida. Entende? Uhum. E ali você apagou? No primeiro momento eu perdi a consciência, né? Muito sangue, a pressão sanguínea cai. A primeira vez na minha vida que eu desmaiei, nunca tinha desmaiado. A pressão sanguínea cai, fica tudo escuro. Eu já estava no chão, perdi a consciência. Quando eu acordei como se nada tivesse acontecido. Em termos de reação física. Eu acordei e sentei. Tem uma mancha na parede, assim, que é as minhas costas encostando na parede. Eu acordei e sentei. Eu tentei levantar, não conseguia levantar porque eu estava com o acetábulo fraturado. O fêmur, ele encaixa na bacia, certo? Esse osso aqui do encaixe chama acetábulo. Então eu tomei o tiro nele e ele esmigalhou. Então eu não conseguia levantar. Eu levantei, eu acordei, encostei na parede. Eu li a arma, ela deitada no chão e a arma apontada para mim. No chão, assim. A primeira coisa que eu fiz foi tirar o carregador da arma e tirar a munição da câmera. Como que eu fiz isso sem uma mão? Fiz isso com a mão esquerda só. Tiro o carregador, manobrei na perna. Larguei a arma, peguei o celular, liguei pra polícia. Larguei o celular, falei assim: mano, tem que sair daqui. Vão me socorrer. Aí eu rastejei usando essa parte aqui do braço. Rastejei do banheiro da minha casa até a porta. Abri a porta, rastejei até o hall de entrada. Bati na porta do vizinho, ele não atendeu. Chamei o elevador, entrei no elevador, apertei o 0, desci. Saí no hall, a polícia já estava lá. Eu vi o vídeo do elevador. Tem o vídeo do elevador. Tem. Esse ninguém divulgou, né? O vídeo do Paulo pelado, sangue da cabeça aos pés, fudido, encostado no elevador, ninguém divulga, né? É foda. Caralho. Eu vou divulgar. Um dia eu vou divulgar. Ainda tá correndo? Tá. Já tá tudo concluído. Tá esperando um último laudo relacionado com os remédios dela. E quando... Aí, desse momento, você chegou no hospital, você foi... Eu fui socorrido pro hospital aqui do lado da minha casa. Aí eles fizeram uma coisa. Quando você... A caixa torácica, ela funciona sem ar. Então, se eu pegar uma agulha de crochê agora, fizer um buraco no seu peito e entrar ar dentro do seu peito, seu pulmão não funciona mais. Porque ele precisa da ausência de ar para... O que você faz, né? Você não tem ar dentro da sua caixa torácica. Tem o pulmão. O pulmão é como uma bexiga. Quando você expande a caixa torácica, você abre espaço
e o pulmão recebe ar de fora. Você não precisa fazer força para inspirar, né? Você faz força para expirar. Agora, se você simplesmente ficar parada, você assim, o ar entra. Então, quando você fura a caixa torácica e entra ar dentro do peito, o pulmão já não funciona. Um dos pulmões estava furado. Aí aqui começou a acumular sangue. Eu sou professor de medicina legal, sou delegado, eu sei o que acontece quando as pessoas tomam um tiro. Eu estava deitado na maca, falando para a médica, eu tenho um pneumotórax e um hemotórax, eu estou sentindo, eu não consigo respirar. Então eles tinham que enfiar fazer uma incisão com um bisturi aqui do lado. Tem umas marquinhas aqui, tá vendo? Então faz uma incisão aqui. Aqui tá um projétil também, depois eu te mostro. Faz uma incisão, pega um alicate e enfia dentro da sua caixa torácica aqui, põe um tubo, e aí por esse tubo vai sair o sangue que está acumulado ali dentro. O problema do sangue dentro da caixa torácica é que ele começa a apertar o coração e o coração não consegue mais trabalhar, porque está tudo muito apertado ali dentro pela quantidade de sangue. Eu senti o sangue saindo assim pelo tubo, né, quando ela fez o hemotórax, quando ela drenou o tórax. Drenaram o tórax, costuraram os buracos, puseram uma tala na minha mão. Meu dedo, esse dedo aqui, ele tava para trás aqui assim, suspenso, tipo, que nem uma salsicha solta assim. Quando eu olhei a minha mão lá em cima no apartamento, eu falei, mano, é melhor puxar o dedo e largar aqui, porque não vai dar nada, não serve para mais nada. Aí eles me transferiram pro Mário Covas, fizeram uma cirurgia na mão. Aquele primeiro vídeo seu foi em que momento? No Mário Covas. Você já estava lá? Tava no Mário Covas. Mas foi antes da cirurgia? Antes da cirurgia. Tá. Que tem o meu peito fazendo assim, né? Aquilo ali chama tórax instável, né? Como quebrou a costela, fica um pedaço solto. E aí quando você respira, o bagulho mexe, parece um alienígena no peito. Calma, esse vídeo foi aquele que você mandou, que os amigos receberam? Isso. Foi esse primeiro vídeo? Tá. Que eu falo o que aconteceu, tal. Isso. Depois eu faço outro que eu pedi doação de sangue, que eu ia passar por uma cirurgia. Sim. Não, mas aquele primeiro, que é o primeiro, tipo assim, gente, tô aqui e tal, tá. Foi okay. no Mário Covas. Tá. E aí você entrou pra cirurgia? Aí eu fiz primeiro uma cirurgia na mão, porque eu tava estável. Né? Eu tava respirando, meu coração tava batendo, o sangue que tava aqui tava saindo. Aí no dia seguinte eu tava perdendo muito sangue. Né? Já tava inconsciente e tal, os médicos... Mas não, a gente vai ter que abrir para ver o que tá sangrando. Essa cirurgia da mão foi a mais rápida? Foi a mais simples? Na verdade, eles não fizeram nada. Eles só fecharam o buraco. Não consertaram a minha mão. Minha mão eu comecei a consertar depois que eu saí da UTI. Eles só fecharam o buraco. Só costuraram. Tá. Meu Deus. Porque era um momento... Não, que não tinha especialista de mão. Especialista de mão é super, super raro. Né? Só costuraram o buraco e pronto. Aí no dia seguinte eu tava perdendo muito sangue, não sabia de onde estava vindo o sangue. Aí resolveram abrir, né? Abriram todo o meu... Essa cirurgia na barriga chama laparotomia. Eles abrem a sua barriga e tiram todos os órgãos de dentro e vão inspecionando para ver o que tá furado. E aí costura. Então tinha uma lesão de fígado, tinha lesão do diafragma, e costuraram tudo isso. E põe de volta. É super legal, depois pesquisa no YouTube, laparotomia. Obrigada. E daí você pergunta como é que eu tive coragem de fazer uma rino. Tá bom, querido. Não, a rino é bem pior, mano. O maluco com o martelão lá. Nossa, você teve coragem de fazer uma rino. Não, claro, muito mais tranquilo tirar o meu rim do corpo e olhar pra ele pra ver. Na cara, mano. Você não ficou com dor de cabeça depois? Não, dor nenhuma, ela não zero. teve nada. Nossa senhora, eu só imagino. Dor nenhuma. Mas eu posso te fazer uma pergunta assim com todo respeito? Sem respeito pode fazer também. Não vai guardar mágoa. Não. Por que a sua arma estava tão acessível? Minha arma estava desmuniciada sem carregador. E como isso aconteceu então? A primeira coisa que ela buscou para me matar foi uma faca. Ela tinha uma faca escondida aqui atrás na cintura. Quando os policiais chegaram, ela estava com a faca escondida atrás. Ela planejou isso aqui, não foi um acesso. A última vez que eu vi ela viva, ela estava sentada no sofá com uma tigela de Nescau Ball, tomando café da manhã no sol, assim, de pijama rosa. Quando eu entrei no banheiro, ela largou a tigela, pegou uma faca e ficou me esperando. Aí ela começou a procurar arma. Óbvio que eu tenho arma, eu sou delegado. Não. Mais de uma. Claro, mas... Ela encontrou essa arma, municiou essa arma e ficou me esperando para me matar. Não estava protegida a arma? A arma estava sem o carregador, desmuniciada.
E a munição? A munição estava separada. Ela municiou a arma. Se ela tivesse me esfaqueado, eu teria morrido. Entendi. Como que ela ia me esfaquear? Você acha que ela veio de frente com a faca? De costas. Você acha que eu ia ter alguma defesa? Se ela desse uma facada no meu pescoço, pelas costas? Só se você tivesse visto algum sinal. Se eu tivesse visto algum sinal, eu não teria feito nada? Você teria se defendido. Isso que eu tô falando. Só se você tivesse visto algum sinal. Na força você ganharia, né? Não. Como é que se defende de uma faca? Se fosse de frente, na força você ganharia. Se fosse sem faca, eu poderia me proteger. Não tem como você se proteger. O que você faz com uma pessoa que vem com uma faca pra cima de você? Você acha que é nem no filme? Você dá um golpe de karatê e a faca cai no chão? Não, eu vou indo para trás. Não tem como fazer mais nada. Não, você vai se foder. Você vai tentar pegar a faca, vai faquear a sua mão. Sabe que se cortar isso daqui, você não mexe mais os dedos? E você vai fazer o que com a sua mão? Então, como é que você vai se defender? Não existe eu defesa pergunto contra a essas faca. coisas por curiosidade mesmo. Porque Sim, eu isso. penso assim... Quando as pessoas querem matar alguém, não é a ausência de uma arma que vai impedir. Ela vai usar uma faca, ela vai usar uma colher, ela vai usar uma tesoura. Eu tinha tesoura em casa também. Mas a arma de fogo não é bem mais letal do que... É menos letal do que uma faca. Eu tenho certeza absoluta que se eu tivesse sido esfaqueado, eu estaria morto. Eu só sobrevivi, primeiro, porque Deus não quis que eu morresse. Esse é o primeiro ponto. A ordem natural das coisas é: você é baleado, nos lugares que eu fui baleado, você perde a consciência, você sangra até a morte. Lembra do choque hipovolêmico? O meu sangue no peito saía que nem uma torneirinha. Não é o tipo de sangramento que você está acostumado a ver na sua vida, assim, sabe aquelas gotinhas que saem do dedo? Você sabe o que é o seu sangue saindo numa torneirinha, assim? Sim. Não, você não sabe. Não, porque você não faz ideia. Eu vi minha mãe jorrando o sangue. Sim. Então eu tive meio isso, é muito sangue. É assim, esguicha. É que quando você acordou foi isso que você viu, né? Mas aqui, não. Eu vi isso antes. Eu vi já nos primeiros momentos que eu fui baleado. Agora, por que eu não morri depois que eu perdi a consciência? Por que eu acordei? Não tem motivo para acordar. Não é a ordem natural das coisas, né? Mas Deus falou, esse cara, exatamente, Deus falou, esse cara não vai morrer. Esse cara tem alguma coisa para fazer aqui. E eu acordei. E aí eu me socorri. Entendeu? Aí os médicos abriram minha barriga, tiraram meus órgãos, costuraram o que estava cortado, puseram de volta, abriram meu peito, né? Costuraram o que podia costurar, as costelas, tal. O pulmão você não costura. Você deixa ele fudido, uma hora ele infla de novo. Se você tiver sorte. Aí eu fiquei 5 dias inconsciente. Recobrei parte da consciência. Fiquei 11 dias na UTI. Mais 4 dias no quarto. Recebi alta. De lá pra cá eu passei por mais 3 cirurgias na mão. A última foi implante de uma prótese. E aí mais uns 3 meses eu vou ver o que vai sobrar. Assim, se vai dar pra usar a mão do jeito certo. Se não der eu vou ter que tirar. Aí o dedo e o raio da mão inteira. Assim. Ficar com a mão no Mickey. 4 dedos. É isso. O prognóstico é da mão? Otimista da mão? O médico falou que se não fosse eu, ele não teria feito nada. Porque as pessoas, a gente pensa assim, o cara se fode, né? Perde dedo, perde pedaço de mão, tal, ele vai se esforçar pra, né, ficar bom. As pessoas não têm essa disponibilidade para fazer fisioterapia, passar por cirurgia e bancar tudo isso do bolso, né? Eu já gastei mais de 300 mil reais com a minha mão, né? As pessoas não têm essa disponibilidade, elas não querem, elas abrem mão, elas tira o dedo, foda-se. Eu não consigo acreditar, mas é o que todos os médicos falam, né? Eu tenho vários médicos que falam assim, tem paciente que dá para você apostar no cara e tem paciente que não dá, né? Eu sou um paciente impaciente. Teimoso. Faz um ano, mais ou menos? Vai fazer um ano mês que vem.